Ok, galera, estamos de volta aqui para mais uma aula de trigonometria. Professor Marcelão de novo. Pessoal, seguinte, vamos lá então. Nessa aula nós vamos estar fechando aí os exercícios para a sala de trigonometria. Nas aulas anteriores, nas duas aulas anteriores, nós fizemos o exercício de seno e cosseno no ciclo trigonométrico, né? E aí ficou para essa aula para que nós possamos resolver os exercícios de tangente, né? Então, vamos lá. Exercícios sobre tangente. Pessoal, é a mesma pegada do seno e do cosseno. Isso aqui, então, atividade sobre tangente, é o capítulo 7 de trigonometria, página 18 e 19, o atividades para a sala, ok? Capítulo 7, atividades para a sala. Nesse capítulo 7, nós vamos trabalhar a tangente. Então, assim, se você pegou bem seno e cosseno, a tangente é a mesma pegada. Só que ao invés de você calcular os senos, ao invés de você calcular o valor de seno e cosseno, você vai calcular o valor da tangente. Aí é só lembrar, né? Tangente é o quê? Dos arcos notáveis, de 30, 45, 60, a tangente é o quê? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Só que é claro, como eu disse a vocês, agora nós vamos trabalhar muito com arcos simétricos, né? Então vai ter muito arco simétrico. Então você tem que saber arco simétrico, que eu já expliquei no finalzinho da outra aula. Então quem não assistiu, vê aulas anteriores aí, tem que aprender os arcos simétricos. Então o exercício número 1 é para calcular as tangentes desses números aqui, desses valores. Olha só, pessoal. Repare que aqui a ABC está em radiano. Se você quiser colocar em graus, não tem problema. Ó. 7π sobre 6 seria 7 vezes 180 dividido por 6, né? Então isso daria, daria 210 graus. Daria 210 graus. Só que veja bem, se você domina arco simétrico, repare, ó, 7π sobre 6, ele é da família do π sobre 6. Ó, é 7π sobre 6. E lembra do macetão do Marcelão? Como é que eu arco os arcos... Opa, quase que não sai. Como é que eu acho os arcos simétricos em radiano? Dos arcos simétricos. Se o arco for desse tipo aqui, ó, π sobre 6, como que é o simétrico dele, gente? Lembra disso aqui? Arcos simétricos. Então, ó, se você dividir aqui a circunferência, se eu estou falando π sobre 6, lembra o esquema que é? No segundo quadrante, você vai olhar pelo denominador, vai ser, ó, tira, põe, deixa dobrar, menos 1. Tira o quê? 6 tira 1, vai ficar 5. Então, o simétrico dele no segundo quadrante é 5π sobre 6. E o simétrico de π sobre 6 aqui no terceiro quadrante? No segundo quadrante, eu tiro 1. No terceiro, eu vou pegar o 6 e vou pôr mais 1. Então, vai virar 7π sobre 6. Ah lá, já achei, ó. 7π sobre 6 é o simétrico de π sobre 6 no terceiro quadrante. Qual seria o simétrico no quarto? Deixa dobrar, menos 1. Qual que é o dobro de 6? 12, menos 1, 11. Então é 11π sobre 6. Todos os arcos dessa forma, π sobre o número, eu uso essa fórmula. Eu expliquei isso numa aula aí, nas aulas anteriores. Então, 7π sobre 6, ele é o simétrico de π sobre 6 no terceiro quadrante. E quanto que vale π sobre 6? Π sobre 6 é 180 dividido por 6 é 30. Então, você teria que calcular nada mais, nada menos que a tangente de 30. Nossa, aqui escorregou feio aqui. E qual que é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Só que como está no terceiro quadrante, você tem que lembrar do sinal. Qual é o macetão lá também? C está com mais 12, 13 ou 14. Esse é o esquema para você saber os arcos simétricos. Entendeu? Então, basicamente, essa parte, esses dois capítulos de seno, cosseno e tangente, é essas coisas que você precisa saber. Então, tá lá, ó. C está com mais 12, 13, 14. Ou seja, como eu estou falando de tangente, a tangente ela é positiva no primeiro e terceiro. Como nós já vimos, 7π sobre 6 está no terceiro quadrante, então vai ser positivo.
E o 7π sobre 6 é simétrico de π sobre 6. E π sobre 6 vale 30. Então, resposta disso aqui, ó. 7π sobre 6 está aqui no terceiro quadrante, então é positivo. Então eu tenho lá, ó, 7π sobre 6 é simétrico de π sobre 6. Como está no terceiro quadrante é positivo. Qual que é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Acabou. Mesmo esquema aqui, ó, 5π sobre 3. É da família do π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus. Tangente de 60, eu já sei que é raiz de 3, só raiz de 3, né? A tangente é diferente, né? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, eu sei que já vai dar raiz de 3. Agora eu tenho que saber em qual quadrante. 5π sobre 3, ó, mesmo esqueminha. Lembra que eu falei? No segundo quadrante, tira. No terceiro quadrante, põe. No quarto quadrante, deixa dobrar menos 1. Ou seja, tira quantos? Aqui, ó. Do denominador. 3, tira 1, sobra 2. Então, simétrico de π sobre 3, ó. O simétrico de π sobre 3 no segundo quadrante é quem? É 2π sobre 3. Que tira 1. No terceiro quadrante eu ponho mais 1, então vai virar 4π sobre 3. 4π sobre 3. E no quarto quadrante eu deixo dobrar menos 1. Dobro de 3, 6. Menos 1, 5. Então, galera, isso quer dizer que o 5π sobre 3, ele é o simétrico de π sobre 3 no quarto quadrante. Como eu estou falando de tangente, a tangente no quarto quadrante é negativa. Então, eu já sei que a resposta disso aqui vai dar negativo. E quantos que vale o π sobre 3? Π sobre 3 não é 60? Tangente de 60 não é raiz de 3? Então, a resposta seria menos raiz de 3. Tá lá, ó. 5π sobre 3 é simétrico de π sobre 3, que é menos raiz de 3. Por que é menos raiz de 3? Porque está no quarto quadrante. E a tangente no quarto quadrante ela é negativa. Entendeu? 9π sobre 4. 9π sobre 4, pessoal, já é o arco com mais de uma volta. Porque, ó, se eu pegar, deixa dobrar, dá 8 menos 1, daria 7, né? Em 9 tem mais, dá mais de uma volta. Então, ó, 9π sobre 4 seria o quê? Seria 9π sobre 4 não é 45? Se você pegar aqui, ele é da família do π sobre 4. Π sobre 4 é 180 dividido por 4, que é 45. Então seria 9 vezes o 45, pessoal. Dá até para você contar, ver qual quadrante dá. 45, ó, se pegar, você vai pegar 9 vezes, ó. Você teria aqui 45, 45, aqui 45, aqui mais 45, aqui mais 45, aqui no meio mais 45, 45 divide no meio, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai parar exatamente aqui no 45 de novo. Ou seja, a tangente de 45 é 1. Mas é claro, se você quiser fazer isso aqui em graus, 9 vezes 45 seria uma volta, seria 405 graus. Que seria uma volta mais 45. Beleza? Ok? Letra D agora está em graus. 240 é um arco que está no terceiro quadrante, então já sei que vai ser positivo a tangente. E 240 é simétrico de quem? É de 60, porque 180 mais 60 vai dar 240. Então, raiz de 3, né? Tangente de 60. Letra D, ó. Arco negativo. Vamos passar ele para positivo. Como é que eu passo um arco negativo para positivo? Só pegar 360 menos o arco negativo. Então, 360 menos 315 é a mesma coisa que o 45 positivo. E quantos que dá a tangente de 45? 1. Tangente de 120. 120 é um arco aqui no segundo quadrante, ó. Segundo quadrante, a tangente ela é negativa. E ela é simétrica de quem? Como está no segundo quadrante, é 180, menos o ângulo é que vai dar 120. Então, 180 menos que ângulo notável para dar 120? Menos 60, né?
Então, 120 é simétrico de 60. Quantos que dá a tangente de 60? Raiz de 3. Só que está no segundo quadrante, então ela é negativa. Está aqui, menos raiz de 3. 150, mesma coisa. 150 seria um arco aqui no segundo quadrante, então é negativo. 150 é simétrico de qual arco? Seria 180 menos qual arco notável para dar 150? Menos 30. Então, tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Só que como é negativo, menos raiz de 3 sobre 3. E menos 3.000. Então vamos passar primeiro, vamos achar que ângulo que ele representa, menos 3.000 não, desculpa, menos 300. Como que seria positivo? Faço a mesma coisa, ó. 360 menos 300 dá 60. Então ele é a mesma coisa que a tangente de 60 positivo. Qual que é a tangente de 60? Raiz de 3 sobre 3. Beleza? Certinho? Então esse é o exercício número 1, tá, gente? Tudo a mesma coisa que seno e cosseno. Exercício número 2, ó. Sendo R igual a isso aqui tudo, R é tudo isso, e S, tudo isso, ele quer que você calcula R vezes S. Então, eu vou ter que calcular quanto é que vale o R, quanto é que vale o S e multiplicar os resultados. Aqui está em radiano, como vocês não gostam, vamos colocar em graus. Π sobre 6 vale quantos? 30 graus. Então, vai ser 2 vezes a tangente de 30. Π sobre 3 é 60, então vai ser vezes a tangente de 60, e π sobre 4 é 45. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 60, raiz de 3. E tangente de 45, 1. Então vai ficar 2 vezes raiz de 3 sobre 3, vezes raiz de 3, menos 2 vezes 1. Aí aqui é só matemática básica, né? Ó, cuidado aqui nessa multiplicação, pessoal, ó. Preste bem atenção aqui. Aqui é multiplicação, bota 1 embaixo. Então aqui você vai multiplicar 2 vezes a raiz de 3 vezes a raiz de 3. 1 vezes 3 vezes 1. Então, ó, raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 2 vai dar 6. E aqui vai ficar 3. Então vai ficar fazendo passo a passo isso aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 sobre 3 vai dar 1, né? Então, 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Só para ser mais claro aqui, ó, aqui não multiplicou tudo. Multiplicou isso aqui primeiro, ó. Multiplicou isso aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz quadrada de 9, 3. 3 vezes 1, 3. Está aqui. O 2 deixou quieto. Agora que faz? Ó, 3 dividido por 3 corta. Então vai ficar 2. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Então o R vale 0. Nem precisa eu achar o S, pessoal. Como o R é 0, então R vezes S vai dar 0. Ele quer o valor de R vezes S. Então, 0 vezes... Não importa o valor que vai dar S. 0 vezes qualquer valor vai dar 0. Certo? Beleza? Exercício número 3. É isso aqui, ó. Calcule o valor dessa expressão sabendo que x é π sobre 6. Π sobre 6 é 180, é 30 graus, né? Então vamos substituir, ó. 4 vezes 30, 120. 2 vezes 30, 60. Aqui vai ficar 60. E aqui vai ficar 30. Então vai ser cosseno de 120 mais seno de 60 sobre 4 vezes o cosseno de 30 mais tangente de 60. Tá aqui, ó. Só lembrar que 120 é um arco que está no segundo quadrante. E o cosseno no segundo quadrante é negativo. 120 é simétrico de quem? De 60. E o cosseno de 60 vale meio. Como é no segundo quadrante, menos meio. Seno de 60, primeiro quadrante, raiz de 3 sobre 2. 4 vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. 4 vezes a raiz de 3 sobre 2. Mais a tangente de 60, que é a raiz de 3. A partir daqui é matemática básica. Como aqui é o mesmo denominador, pessoal, ó,
Só trocou a ordem, ó, colocou num denominador só. Vai ficar 3 menos 1 sobre 2. E aqui, ó, vai ter que tirar, aqui dá para simplificar, ó. Corta esse 4 com esse 2, vai ficar 2 raiz de 3 mais raiz de 3. 2 raiz de 3 mais 1 raiz de 3 vai dar 3 raiz de 3. E agora, como é que eu faço isso aqui? Divisão de fração, mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. A segunda não tem nada aqui embaixo, é 1. Inverso da segunda vai dar 1 sobre raiz de 3. Isso aqui vai fazer chuveirinho, como é 1, não vai alterar nada. E isso aqui vai multiplicar o 2 vezes 3. Então vai dar raiz de 3 menos 1 sobre 2 vezes 3, 6 raiz de 3. Só que isso aqui não é a resposta final, porque eu não posso deixar raiz no denominador. Então eu vou ter que racionalizar. Multiplica pela raiz de 3, ó, vai fazer chuveirinho aqui a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Então ficou 3 menos raiz de 3. Isso aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então posso cortar direto, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3, corta. Aí você não vai multiplicar 3 vezes 3, 9. Não, não faça isso. Toda raiz que multiplica por ela mesma, por exemplo, raiz de 5 vezes a raiz de 5. Isso aqui vai dar 5. É assim. Sempre uma raiz multiplicada por ela mesma dá o valor do radicando. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes 6, 18. Portanto, esse é o resultado final, certo? 3 menos raiz de 3 sobre 18. Ok? Próxima questão. Questão número 4. Essa é mais fácil. Relacione as colunas. Bom, cosseno de 5.240. Então, você vai pegar, letra A, 5.240 dividido por 360 vai dar 14 voltas e sobrar 200. O que seria o cosseno de 200 graus? 200 graus está positivo. Ó, 200 graus, ele é o simétrico de 20. Por quê? O que seria 200 graus? 200 graus seria 180 mais 20. Aí dá 200. Só que o que seria? Ele seria o simétrico de 20 graus. Ou ele pode ser também o simétrico de menos 20, que é no sentido negativo. Ele é o simétrico de menos 20. Aqui está o 200. Certo? Ele é simétrico de mais 20 e é simétrico de menos 20. Ok? Então, letra A é o menos cosseno de 20. Ok? Letra B, seno de 1.200. É só dividir também por 360. Vai dar 3 voltas e sobrar 120 graus. 120 é simétrico de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, tá? 1.200. Que é... Ué, professor, mas não tem essa resposta raiz de 3 sobre 2. Mas lembra que o seno de 60 dá raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 30 também dá raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 60 é a mesma coisa que o cosseno de 30. Então, aqui é a letra B. Cosseno de 30. É a mesma coisa. Porque quanto se dá o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Quanto se dá o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Logo, seno de 60 é igual ao cosseno de 30. E a letra C, arco negativo, eu subtraio, né? 360 menos 210 vai dar 150. Seno de 150 é igual ao seno de 30. Seno de 30 vale meio. Letra C. E é óbvio, a letra D, então, vai dar raiz de 3 sobre 6. Mas você teria que resolver tudo isso aqui. Ó, a resolução como é que fica? Tangente de 150 é simétrico de 30, só que como ela está no segundo quadrante, ela é negativa. Então vai dar menos, tangente de 30 vai dar menos raiz de 3 sobre 3. Seno de 120 é simétrico de 60, que é raiz de 3 sobre 2, está aqui.
E o cosseno de 330 é o simétrico de 30 no quarto quadrante. Quarto quadrante, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então tá aqui, ó, substituir. Aqui, ó, simplifica aqui, ó. Tangente de 30 dá menos raiz de 3 sobre 2. Esse 2 corta com esse 2, vai sobrar só raiz de 3. Menos o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Aqui não tem nada embaixo, é 1. Aí eu vou tirar o MMC, ó. MMC de 2, 1 e 3 é 6. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes a raiz de 3 dá 2 raiz de 3, só que negativa, aqui é menos. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes a raiz de 3, 6 raiz de 3. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes a raiz de 3, menos 3 raiz de 3. Ó, menos 3 raiz de 3 com menos 2 raiz de 3, eu vou ter menos 5 raiz de 3. Com mais 6 raiz de 3, ó, tudo aqui é raiz de 3, você pode fazer só o número. 6 raiz de 3 tira 2 raiz de 3, sobra 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 tira 3 raiz de 3, sobra 1 raiz de 3. Então, resposta, raiz de 3 sobre 6, como está aqui. Então, letra D. Beleza? E, finalmente, para finalizarmos, a última questão aqui, determine o valor dessa expressão aqui. Seno de 8π menos cosseno de 5π mais tangente de 13π sobre 6. Então, vamos lá. Colocando tudo em graus, 8π sobre 3 dá 480, 5π dá 900 e tangente dá 390. 480 é o arco côngruo de qual? 360 para 480, ele é simétrico de 120. Cosseno de 900, se eu dividir por 360, dá 2 voltas e sobra 180 graus. E 390 é uma volta mais 30, então ele é côngruo de 30. Bom, eu sei que 120 é simétrico de 60 graus. Ok? Então é o mesmo valor do seno de 60, só que ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante o seno é positivo, então não vai influenciar nada. Só que aqui eu tenho arcos de eixo. Quantos que vale o cosseno de 180? Ó? Cosseno de 180 vale menos 1. Tá? Lembra? 0, 1, 0, menos 1. Então vai dar cosseno de 60, raiz de 3 sobre 2. O menos da conta e o cosseno de 180 dá menos 1. Então, menos aqui. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Menos da conta com menos do 1 vai dar mais. Então, vai ficar... Aí você vai tirar o MMC. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. E aqui 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. Vai ficar 2 mais a raiz de 3. Tirou o MMC aqui, ó. O que eu fiz, ó? Fez jogo de sinal, ficaria raiz de 3 mais 2 mais 1. Aí tira o MMC, deu isso aqui. Como é que eu resolvo isso aqui? Mantenho a primeira, que é isso aqui, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, essa segunda eu tenho que inverter. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Inverte as frações, certo? Então, tá lá, ó. Virou 3 sobre raiz de 3, ok? Deixa eu riscar aqui que deu uma escorregada aqui, certo? Pronto. Aqui, ó, o 3 vai meter o chuveirão aqui e aqui. E esse vai multiplicar com esse. 3 vezes 2, 6. 3 vezes a raiz de 3 dá 3 raiz de 3. E 2 raiz de 3. Só que essa resposta aqui eu não posso deixar porque tem raiz embaixo. Então eu tenho que racionalizar. Racionalizando esse vezes esse e esse vezes esse. 6 vezes raiz de 3 dá 6 raiz de 3. Raiz de 3 com raiz de 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Então vai ficar 6 raiz de 3 mais 9. Raiz de 3 com raiz de 3, ó, pessoal, vai dar 3. 3 vezes 2, 6. Então pronto. Então vai dar 6. Aqui dá para simplificar essas frações aqui, ó. Simplifica aqui. Ixi, deu um pau. Eita.
Não está respondendo o programa? Eita, pessoal, deu um probleminha aqui. Deixa eu cancelar aqui. Voltou. Deixa eu abrir de novo aqui. Só para finalizar isso aí. Fechar. Vamos lá. Ok. Beleza? Então, aqui. Aqui, como eu estava falando para vocês, dá para simplificar. Ó. 6, 9 e 6 dá para dividir tudo isso aqui por 3. Ó. Dividir tudo por 3. Simplifica por 3. Ó. Por 3. Simplifica por 3. E simplificou por 3. 6 por 3 dá 2. 9 por 3 dá 3. E 6 por 3 dá 2. Então, essa é a resposta mais simplificada possível. Beleza, galera? Certo? Então, finalizamos aqui as atividades em sala. Isso aqui é tarefa para vocês para as próximas aulas. Vocês vão fazer os exercícios propostos. Número 1 a 5, atividade propostas do capítulo 6, número 1 a 5. E atividade propostas do capítulo 7, número 1, 2, 3, 5 e 7. Ok? Beleza? Então, esses são os exercícios que vocês vão fazer. Tá certo? Então, para quem não pegou, tá aqui, ó. Atividades propostas do capítulo 6, número 1 a 5, e atividade propostas do capítulo 7, número 1, 2, 3, 5 e 7. Ok? Beleza, pessoal? Então, façam exercícios, treinem bastante, porque matemática só se aprende fazendo. Ok? Forte abraço, até a próxima. Fui.